Olá! Hoje é o dia 28 de fevereiro. Aliás, agora são 18 horas passando já. Estamos nos últimos momentos do segundo mês de 2015. Caramba! Eu estou aqui com a lição aberta e a Bíblia também. É o primeiro estudo do segundo trimestre. Como passa o tempo. Aliás, que bom que está passando tão rápido. Então nós vamos estudar agora, nesse trimestre, o livro de Lucas. O livro de Lucas é muito gostoso de ler, assim como Lucas, como Atos dos Apóstolos. Lucas foi médico, foi um escritor também, foi um historiador, todo historiador é escritor. Portanto, ele tinha muita habilidade na escrita. E era um pesquisador, era um cientista da história daqueles tempos. Não é? E o livro de Lucas, ele é muito fácil de ser entendido, muito embora seja profundo. Não é? É diferente dos escritos de Paulo. Paulo escreve com profundidade, etc., mas escreve truncado, frases longuíssimas, etc., né? Então Paulo é difícil de ser entendido, tem muitas pérolas ali. Assim como em Lucas. Agora Lucas ao contrário, né? O estilo literário de Lucas é excelente. Como eu sou professor já há quase 40 anos, há 36, 37 anos, então para mim é bem fácil distinguir os estilos literários. Um trabalho de aluno, por exemplo, quando eu vou ler ali, de repente, opa, mas aqui mudou o estilo, aqui é diferente, aqui parece outra pessoa. Vai procurar e vai ver plágio. Se não citou, né? Se citou, então a gente já percebe, né? Tem aspas, etc. Mas eu queria aproveitar aqui e dizer o seguinte: vamos estudar bem o livro de Lucas porque ele é fácil, profundo e fácil, né? E muito bem organizado. Lucas era uma pessoa extremamente bem organizada, né? Aproveita aqui para deu na casualidade. Vocês estão vendo aqui atrás aquele meu famoso pé de feijão, né? O vento derrubou ele esses dias aí. E, na verdade, ele cresceu em cima de um galho seco de árvore que eu firmei de alguma maneira e isso não foi suficiente. Ele virou uma árvore de uma copa frondosa, não é? Não tão grande, mas frondosa. E o vento segurou demais, virou um paraquedas e caiu tudo. Eu ergui de novo. Ela está escorado, coitado. Gente, nós vamos então orar agora para entrarmos no estudo do livro de Lucas. Santíssimo e poderoso Deus, mais um trimestre à nossa frente. Te pedimos que mais uma vez envies o Santo Espírito sobre mim, que eu estou fazendo esse vídeo, essa gravação agora, e sobre todos aqueles que assistirem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Aqui Lucas 1,37, está na Bíblia, versículo 37. Vou ler aqui. Porque para Deus não haverá impossíveis. Não é? O verso para memorizar para na metade do versículo. Houve dois nascimentos que são impossíveis ao natural. Né? O primeiro nascimento foi de João Batista. João Batista. Isabel era uma mulher já idosa que não podia ter filhos porque tinha problemas, não é, com o seu sistema reprodutor, então ela não tinha condições de ter filhos e recebeu a visita de um anjo. O marido dela recebeu a visita do anjo, né, e disse: a tua esposa vai ter um filho. E ele, que era sacerdote de Deus, que estava inclusive em serviço, duvidou. Não pode ser. Minha esposa não tem como ter filhos. Então por isso ele ficou mudo todo esse tempo. E o anjo disse para ele: o nome do teu filho há de ser João. Esse vai ser o nome que vocês têm que dar para ele. Aí quando essa criança nasceu, mais tarde, nós vamos passar por lá, né, no futuro, então agora só vou antecipar. Quando perguntaram para o pai de João, que acabou sendo o seu pai, né? O sacerdote,
Zacarias. Mas então, afinal de contas, como é que deve ser o nome do seu filho? Ele escreveu na tabuinha ali, João. Até duvidaram, mas não tem ninguém João com esse nome na família, etc. Bom, aí ele voltou a falar. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: João foi um nascimento milagroso. Em grandes momentos da história, Deus fazia por meio de milagres, né? Agia por meio de milagres. Moisés, por exemplo, Moisés não foi um nascimento milagroso, mas Moisés foi salvo milagrosamente dentro de um cesto untado com óleo, com piche, né? E assim tem vários casos que Deus... Ellen White, por exemplo. Ellen White não foi um nascimento milagroso, mas Ellen White era uma moça debilitada, com bem pouco estudo, porque não tinha condições de estudar. E Deus usou uma moça debilitada com pouco estudo para escrever 60 e poucos livros. Isso é milagroso. Então, ao longo da história, Deus tem feito, quando coisas muito importantes, Deus tem se manifestado, não é? E Lucas, aqui ao escrever o seu livro de Lucas, ele fez muita pesquisa, ele leu o que se havia escrito até então sobre esse assunto. Se acredita que Lucas deve ter escrito esse livro dele lá pelo ano 60 ao ano 80, entre o ano 60 e o ano 80, né? Da nossa era, ou seja, 30 a 50 anos depois de Cristo, mais ou menos isso. Ele entrevistou pessoas que tinham que tinham assistido Jesus Cristo, tinham visto Jesus Cristo. Lucas mesmo não viu, não é? Ele, por exemplo, João, o apóstolo João, não sei se ele falou com João, mas João ainda estava vivo naqueles tempos. João morreu no ano 90 e pouco, quase no ano 100. E ele organizou meticulosamente aqueles fatos. Daí ele escreveu 2 livros, o livro de Lucas, que leva o seu nome, e o livro de Atos. Alguns eruditos não aceitam, poucos não aceitam que tenha sido Lucas o autor de Atos. Mas quanto a mim, eu não tenho a menor dúvida disso, porque assim, até vamos dar uma olhadinha lá no início de Atos, como que esse livro começa. O Atos 1, versículo 1, olha só como é que começa. Escrevi o primeiro livro a Teófilo. Então, se você for ler Lucas capítulo 1, no versículo 3, uma certa altura em diante, diz assim, não, eu vou ler todo ele. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, o primeiro livro que Lucas escreveu foi Teófilo, que ele se refere aqui em Atos, né? Relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou, etc. Então, para mim, não existe a menor dúvida que ele escreveu esses 2 livros. E o estilo literário dos 2 é o mesmo, né? O autor é o mesmo estilo literário. Cada autor tem um estilo. É engraçado isso, né? São milhões de estilos, cada um tem um, cada um escreve de um jeito. Bom, então, esse livro, relatando de início a história de João, começa com João, né? Porque Lucas se propôs a escrever não a história da humanidade, e sim a história de Jesus. Então começa com João, porque João era o precursor, aquele que estava preparando o caminho de Jesus. E João nasceu de uma maneira miraculosa. E depois veio o próprio nascimento de Jesus Cristo, também de uma maneira miraculosa. Aí veio o anjo, né? E dessa vez não falou com José, não falou com o marido, falou direto com Maria, né? Maria já estava casada com José, mas ainda naquele tempo havia o casamento tipo hoje noivado, ela seria como noiva, né? Hoje se chama noivado, mas ainda não estava juntos, morando juntos, então não havia como ela ganhar um bebê, né? E José era uma pessoa pobre, Maria também, mas eles eram extremamente fiéis aos escritos. E então o anjo falou para Maria, você vai ter um filho. E vocês vão chamar o nome do teu filho, vai ser Jesus, né? O Salvador do mundo.
E Maria não duvidou. Ao contrário do que foi com Zacarias, Maria não duvidou. Ela só queria uma explicação de como é que vai ser isso. Disse, eu tinha todo o direito. Né? Ela perguntou, mas como é que vai ser isso se eu não estou ainda convivendo com o homem? Né? E o anjo explicou, não, você vai ser concebida pelo Espírito Santo. É um ente santo que vai nascer em você. Né? A rigor é o que vai ter continuidade de vida em você. Então, não vai ser... Então, esse é mais milagroso do que o nascimento de João. Pensa agora um pouco, Maria é uma privilegiada. Ela é uma mulher pobre, mas sincera, fiel. Ela carregou em sua barriga, por 9 meses, Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador dela mesmo, o Salvador de todos nós, meu Salvador, teu. Ela carregou na barriga. Isso é que é privilégio. Não é? Essa família não teve outro caso no mundo, no universo, de uma mulher tão privilegiada. E ela ficou feliz com aquilo, ela acreditou, né? Ela não duvidou, diferente de Zacarias, ela não duvidou, ela creu. E aconteceu isso ao contrário, como diz aqui na lição, ao contrário da natureza, né? Não podia ter acontecido, mas, como é que diz o nosso verso aqui? Para Deus não haverá impossíveis. Isso é óbvio. Aquele que cria do nada, que não precisa nada para criar, que cria somente pela vontade dos seus pensamentos, né? E se quiser pronunciar algumas palavras, se quiser, para ele não pode haver impossíveis, não existe. Esse é o nosso Deus. Pois bem, o Filho de Deus, chamado assim Filho de Deus, nasceu entre nós como ser humano. Isso é extremamente significativo. Eu não sei aqui o que é mais impressionante. Deus se transformar em um ser humano igual a nós, mortal, sujeito a ser pecador. Ele não veio pecador, ele não veio com pecados, mas ele veio sujeito a ser pecador. Ele veio no estado de Adão, né? Podia cair em tentação, podia errar, né? Ele sofria, ele cansava, ele era um ser humano. No mesmo estado de Adão depois do pecado, ele envelhecia, né? Ele iria morrer se não fosse morto. Sei lá quantos anos ele iria viver, 60 anos, 70, 80, 90, e morrer de velho, Jesus. Não é? Ele veio igualzinho a nós. E ele tinha que aprender todas as coisas igualzinho a nós, etc. Isso é impressionante. Agora, esse Jesus Cristo, o Rei do Universo, nasceu do jeito que nasceu, isso me diz muita coisa. José e Maria eram muito pobres naqueles dias que ele ia nascer, ele tinha que ir se apresentar lá em Belém, onde era a terra natal dele, a cidade natal dele, mas Belém é uma cidade de 600 habitantes naquela época, mais ou menos, estimam isso. E Maria foi junto. Ela parece que não tinha com quem ficar, e ele estava para dar à luz, etc. E eles certamente sabiam que por aqueles dias o filho dela ia nascer. Como é duro ser pobre, mas como é bom, se formos pobres, ser dirigidos por Deus. Bom, se eles fossem ricos, como eu escrevi no meu comentário, certamente alguém acharia um lugar para eles. Aqui na minha pensão não dá, porque era uma cidade pequena, não tinha muita pensão, e naqueles dias tinha muita gente para aquela cidade, né? Um turismo meio forte, mas você tem bastante dinheiro? Tenho, sim. Pois é, mas deixa comigo que eu acho. Mas José e Maria não tinham dinheiro, então não tem essa deixa comigo que eu acho um lugar para vocês. Eles insistiram, olha, minha mulher está grávida, ela está sentindo dores, etc. Tal, porque naquela noite mesmo Jesus nasceu. O homem, tá bom, tem uma estrebaria lá no meio dos animais. Será que eu também deixaria Jesus nascer numa estrebaria? Mas aquele homem, isso era em Belém, aquele homem era um judeu, né? Nasceu o Filho de Deus, o Salvador dele e de outros. Ele não deu a cama dele
Não, tem uma estrebaria lá, tem uma cobertura lá, vocês podem se ajeitar, né? Tá tudo bem lá. Tomara que ele seja salvo, mas ele vai passar vergonha no céu. Só, puxa, o meu Salvador aqui, eu deixei ele nascer na estrebaria. Mas o leito de Jesus foi um coxo, né, onde ajeitaram ali uns panos, não tinha muita coisa, tinha uns panos só. Será que ele foi lá ver o nascimento daquela criança? Ele não sabia que era Jesus, mas será que foi lá, nasceu uma criança aqui na minha estrebaria? Será que ele foi lá ver, levar um leitinho, levar uma comida para os pais, algum apoio, alguma coisa? O que eu sei é que foram lá visitar os pastores. Também eram pobres, trabalhavam para outros, cuidavam de ovelhas, etc. Os pastores foram lá, né? E que eu sei, na igreja, foi uma senhora idosa, foi lá, e um senhor idoso. O sacerdote nem se deu conta, né, que estava sendo apresentado ali o Filho de Deus. No 8º dia ele foi feita a circuncisão, e o sacerdote fez, etc., nem se deu conta. Ana, a velhíssima Ana, sabia quem era, né? Pois bem, os pobres sabiam. Irmãos queridos, que esse estudo do livro de Lucas nos sirva para nós aprofundarmos, conhecer melhor nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Dr. Lucas escreveu para um amigo dele, Teófilo, né? Era Teófilo, é isso. Mas escreveu também para nós. Teófilo teve grande proveito, não é, desses escritos, que nós também tenhamos grande proveito. Porque foram nascimentos milagrosos. Mas muitos não viram nada. Não viram nada. Ninguém se deu conta que uma virgem tinha ganho um bebê. Mas pelo menos chama a atenção, não é? Isaías já tinha profetizado sobre isso. Essa gente eram todos doutores da lei, especialistas em profecias. Não se deram conta. Mas que especialista é esse em profecia que não percebe nada quando acontece o grande evento que estava sendo profetizado? Eles eram doutores da lei, né? Eles eram os mestres do Velho Testamento, eles ensinavam, eles sabiam tintim por tintim, sabiam tudo. Sabiam tanto que não se deram conta, não perceberam o nascimento do Rei do Universo naquela manjedoura. Não perceberam. Então tenhamos muito cuidado. Nós podemos ser especialistas em Bíblia e não perceber o óbvio. Podemos não perceber a nossa própria perdição. Podemos não perceber que está próximo à vinda de Cristo. Podemos não perceber, quem sabe, que está passando diante de nós alguma pessoa que precisa de um conselho, que está procurando por Deus, por Jesus Cristo, por salvação. É preciso ter capacidade de percepção. Então, só estudar a Bíblia não adianta muito. É preciso estudar, sim. Mas precisamos ter comunhão com Deus como tinha Marta, né? Ana, né? Como tinha aqueles pastores, né? É preciso saber que é preciso ouvir o Espírito Santo falando conosco e nos dando as instruções. Que assim seja com cada um de nós. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, transforma-nos por meio dessas palavras do livro de Lucas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.